noite a todos os presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara. Nós vamos dar início à nossa abertura da audiência pública da Lei Orçamentária Anual, a LUA 2024. Antes de entrarmos nas explicações técnicas e apresentar o orçamento de 2024, eu queria fazer consignar a ausência do secretário Paulo Tebaldi. Ele foi convocado para uma reunião em Bauru, representando o município junto ao governo federal. O vice-presidente da República está em Bauru, então, por esse motivo, ele não se faz presente, tá bom? Vamos lá. Orçamento 2024. Nós temos uma estimativa para o orçamento de 2024 na ordem de 651 milhões, 651 milhões, 075.101 reais. Como é que nós, algumas informações antes de entrarmos nos números, tá? A estimativa da receita, ela é realizada com base no histórico dos anos anteriores e dos repasses do governo federal e estadual. Então, como é que nós, ao encontrarmos os números que vamos apresentar, o que nos norteia na elaboração do orçamento? Então, são o comportamento dos últimos 3 anos, mais as transferências vinculadas das esferas estaduais e federais. Devido a ser um cálculo um pouco antecipado, se trata de uma estimativa. Não são valores exatos, mas é uma estimativa. No decorrer do ano, cabe então ao Poder Executivo acompanhar o andamento do orçamento para, eventualmente, fazer contingenciamento no caso de eventuais frustrações e também, no caso de excesso de arrecadação, abertura de créditos. Então, nós estamos falando de uma estimativa que é acompanhado, que pode acontecer, então, excesso ou frustrações de receita. Por isso, o orçamento não é uma peça estática e é fundamental o seu acompanhamento, tá? Nos últimos anos, a arrecadação e repasses estão extremamente variáveis devido à instabilidade econômica e à dificuldade na projeção, o que dificulta a nossa projeção. Nós temos um cenário em que nós estamos saindo de uma questão pandêmica. Então, nós temos os anos de 2022, 21 e 19 muito atípicos no comportamento da receita, que fizeram com que oscilasse muito ao longo desses 3 anos. E o que nós temos percebido, através desse ano no exercício de 2023 e com projeção para 2024, é um retorno ao patamar daquilo que era antes da pandemia. Então, o incremento individual, a estimativa da receita, o percentual de incremento de individual para as principais receitas com base no comportamento dos últimos 4 anos, eles são considerados, tá? Esse incremento está na ordem, então, de 5,16%, considerando a totalidade das receitas de fonte 1. Então, nós estimamos 3,86% de inflação, mais 1,33% do crescimento do PIB, conforme o boletim Focus do Banco Central. Essas informações, então, elas são importantes porque elas demonstram para nós, além do comportamento dos últimos 3 anos, quais são o olhar do cenário vindouro e que devemos levar em conta para poder estabelecer a receita do exercício de 2024. Nós temos também um incremento de 3% nas receitas e transferências federais, que é uma média histórica, e um incremento de 10% nas receitas e transferências estaduais. Então, os valores referentes a convênios de obras que nós temos composto aqui, eles foram abarcados junto ao Departamento de Convênios, que faz a formulação e a captação de recursos junto às esferas estaduais e federais, e também a Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico. Então, na composição da receita, a gente leva em conta todos esses fatores. Então, estimativa da receita por fonte e entidade.
Então, entidade Prefeitura Municipal de Jaú, R$ 649.315.841. Fonte da receita. Então, aqui nós temos as principais fontes, tá? Fonte 1, recurso próprio, na ordem de R$ 447.378.288. Fonte 2 são as transferências e convênios estaduais, R$ 106.459.875. Fonte 5, transferências de convênios federais, R$ 89.877.678. Fonte 6, que são outras fontes. Basicamente, aqui nós temos o repasse da UNOeste, aquilo que a UNOeste traz como repasse do convênio que existente. Então, R$ 889.000. Operação de crédito. Fonte 7, operação de crédito, R$ 4.611.000. Aqui nós temos uma redução significativa, porque ela só está considerada aquilo que já foi assumido pelo governo, tanto na ordem daquilo que será, então, amortizado, devido ao programa de iluminação pública que foi aprovado e votado por essa Casa de Leis. Então, se nós lembrarmos do ano passado, nós tínhamos 25 milhões que seriam aporte de operação de crédito relacionado ao 8º distrito, e distrito dos industriais, e 10 milhões. Então, por que 4 milhões? Porque é o que efetivamente será entrado e saído nos cofres do município ao longo do exercício 2024. Entidade, agência reguladora do município de Jaú, na ordem de R$ 1.759.260. Então, a fonte 4, que são recursos próprios da administração direta. Totalizando, então, as receitas, R$ 651.075.101. Estimativa de receita por tipo, tá? Receitas correntes. Então, imposto, taxas, contribuições e melhorias, R$ 177.504.220. Contribuições, R$ 7.837.000. Receita patrimonial, R$ 18.524.040. Receitas de serviços, R$ 101.000. Transferências correntes, R$ 469.566.041. Outras receitas correntes, R$ 3.959.488. Dedução do Fundeb, R$ 57.992.200. Receitas de capital, então, a operação de crédito, R$ 4.611.000. Transferências de capital, R$ 27.024.512. Totalizando, então, R$ 651.075.101. Histórico da receita por fonte. E aqui nós temos a oportunidade de acompanhar um pouquinho daquilo que eu havia dito. Nós temos as principais receitas aqui, não estão todas, mas as principais. Então, se a gente olhar o comportamento da receita arrecadada em 2021, receita arrecadada em 22, previsão inicial de 23, reestimada em 23, e a previsão de 24, nós vamos encontrar os incrementos e a totalidade. Então, fonte 1, receitas próprias com deduções. Em 2021, nós tivemos uma ordem de R$ 295.593.343. Receita de 2022, R$ 373.383.383.784. Observe que de 2001 para 2022, nós temos uma variação de 26,32%. Depois nós temos a previsão inicial de 2023, R$ 431.240.423. Então, no início, a variação de 2022 para 2023 era na ordem de 15,50%. Reestimado para o ano de 2023, então, R$ 395.625.910.
Então, daquilo que foi reestimado, nós temos uma redução de 8,26%. Então, há uma expectativa de frustração de arrecadação para esse exercício ainda, e que a gente precisa levar em conta na elaboração do exercício vindouro. Então, a previsão para 2024, R$ 447.378.288, que dá um incremento de 13,08%. Observe, então, que nós temos de 2021 para 2022, 26% de variação. 22 para 23, inicialmente 15,80%. Na reestimativa, uma redução de 8,26%. E a previsão para 2024, um incremento de 13,08%. Recursos estaduais. 2021, R$ 74.514.607. Receita arrecadada em 2022, R$ 110.632.918. Olha a variação, 48%. Para inicial previsto em 2023, R$ 126.221.160. E o reestimado em 2023, R$ 110.259.100. Uma redução de 12,65% daquilo que foi observado. Então, para 2024, R$ 106.459.875. Então, há uma perspectiva de diminuição nas transferências daquilo que são recursos estaduais. Fundos especiais, 2021, R$ 7.224.710. Receita arrecadada em 22, R$ 314.056. Nós temos uma variação negativa de 95,65% entre 21 e 22. 23 nada, 24 nada de previsão. Fontes de recurso 4, recursos próprios da administração direta. Que é a autarquia, o nosso SAENJA, né? 2021, R$ 1.472.857. Arrecadado em 2022, R$ 1.901.611. Estimado para inicial 2023, R$ 1.614.000. Reestimado, R$ 1.614.000. Previsão para 2024, R$ 1.759.260. Fonte 5, recursos federais, R$ 86.903.917. 2022, R$ 87.312.798. Previsão inicial de 2023, R$ 76.158.417. Reestimado em 23, R$ 77.867.919. Então, uma frustração, um reequilíbrio aí de 2,24%. Previsão para 2024, R$ 89.977.678. Outras fontes, R$ 1.690.000 em 2021, R$ 439. 2022, R$ 2.074.359. Previsão para inicial de 2023, R$ 650.000. Reestimado, R$ 1.068.958. E previsão para 2024, R$ 889.000. Operação de crédito, 2021, R$ 24.000. 2022, R$ 461. 2023, R$ 35 milhões. Reestimado, R$ 30.389.000. E a previsão, então, para 2024, R$ 4.611.000. Estimativa das despesas. Então, após fixado a receita, nós partimos para as despesas para casar o orçamento. E aí, então, o que nós levamos em conta, como é que a gente fixa a despesa? A gente leva em conta, primeiro, a folha de pagamento, os encargos e o auxílio alimentação. Está previsto
um reajuste na ordem de 4% na base de liquidação, com base em liquidação em julho. Esse 4% é devido àquilo que eu falava anteriormente, que é o índice de inflação mais a expectativa do crescimento do PIB. Tá? Dívida pública, então, superado o levantamento da estimativa de despesa com a folha de pagamento, encargo e auxílio, a gente parte para verificar aquilo que é a dívida pública do município, que são os parcelamentos de INSS, FGTS e a operação de crédito que nós contraímos. Após isso, então, a gente faz a estimativa do pagamento dos precatórios e requisitórios. Fixa as despesas de manutenção e os contratos já vigentes. Posteriormente a isso, a gente então vai observar os novos contratos que estão em trâmite licitatório, que serão objetos de pagamento a partir de 2024, e, por final, as contrapartidas dos convênios assumidos. Somente no final, então, a gente pode então verificar a disponibilidade orçamentária para a incorporação de novas obras e equipamentos e recursos vinculados em contrapartidas extras. A despesa fixada por entidade, a Prefeitura Municipal de Jaú, ficou então 98,1%, que corresponde a R$ 638.388.522 reais. Câmara Municipal, R$ 10.927.318 reais, que corresponde a 1,7%. Foi atendido na integralidade a solicitação daquilo que o próprio Poder Legislativo encaminhou para nós. Da mesma forma, a agência reguladora, Saenja, R$ 1.759.261 reais, que corresponde a 0,3%, também atendida na integralidade daquilo que foi solicitado. Total de despesa consolidada, R$ 651.075.101 reais. Despesa consolidada por categoria econômica. Despesas correntes. Então, pessoal e encargos sociais. R$ 249.932.122 reais, que corresponde a 38,3%. Juros e encargos da dívida, R$ 1.293.507 reais, que corresponde a 0,2%. E outras despesas correntes, que corresponde a R$ 349.179.701 reais, que corresponde a 53,6%. Despesa de capital, que são os investimentos efetivos, os novos investimentos. Então, nós temos aí no total de R$ 51.169.771 reais. De investimentos, R$ 35.153.671 reais, que corresponde a 5,4%. A amortização da dívida, R$ 15.516.100 reais, que corresponde a 2,4%. E reserva de contingência, R$ 500.000, que corresponde a 0,1%. Total da despesa consolidada, R$ 651.075.101 reais. Esses índices apurados aqui considerando a estimativa total da despesa e receita do orçamento, tá? Entidade, Prefeitura Municipal de Jaú. Despesa por... Isso. Então, vamos falar aquilo que corresponde apenas à Prefeitura Municipal de Jaú, tá? Despesa corrente, pessoal em encargos sociais, R$ 249.388.188 reais, que corresponde a 37,7%. Juros e encargos da dívida, R$ 1.293.507 reais, que corresponde a 0,2%. Outras despesas correntes, R$ 346.201.737 reais, que corresponde a 54,2%. Despesa de capital, investimento, R$ 34.488.990 reais, que corresponde a 5,4%. Amortização da dívida, R$ 15.516.100 reais, que corresponde a 2,4%. Reserva de contingência, R$ 500.000, que corresponde a 0,01%. Total, então, das despesas da Prefeitura Municipal de Jaú, Poder Executivo, R$ 638.388.522 reais. Câmara Municipal.
Despesas correntes. Pessoal e encargos sociais, R$ 8.105.673, que corresponde a 74,2% do total da sua própria despesa. Juros e encargos da dívida não existe. Outras despesas correntes, R$ 2.258.145, que corresponde a 20,7%. Despesa de capital para investimento na Câmara, R$ 563.500, que corresponde a 5,2%. Então, o total de despesa da Câmara Municipal, R$ 10.927.318. Agência Reguladora, SAENJA, pessoal e encargo social, R$ 938.261, 53,3%. Outras despesas correntes, R$ 719.819, 40,9%. Despesa de capital e investimento, R$ 101.181, que corresponde a 5,8%. Total de despesa da agência reguladora, R$ 1.759.261. Aqui nós temos a descrição das despesas fixadas por órgão executor. Então, vamos lá. Secretaria por secretaria. A Secretaria da Saúde continua sendo a que mais se destaca. R$ 199.382.600, que corresponde a 30,6%. Secretaria de Educação, R$ 1.197.448.349, que corresponde a 30,3%. Secretaria de Economia e Finanças, R$ 46.433.236, que corresponde a 7,1%. Mobilidade Urbana, R$ 44.270.349, que corresponde a 6,8%. Governo, R$ 32.249.233, que corresponde a 5%. Meio Ambiente, R$ 31.782.225, que corresponde a 4,9%. Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, R$ 21.869.620, que corresponde a 3,4%. Habitação e Planejamento Urbanístico, R$ 13.525.274, que corresponde a 2,1%. Secretaria de Cultura e Turismo, R$ 9.852.787, que corresponde a 1,5%. Secretaria de Esportes, R$ 8.738.949, que corresponde a 1,3%. Secretaria de Justiça, Defesa e Cidadania, R$ 8.164.896, que corresponde a 1,3%. Secretaria de Gestão Estratégica, R$ 5.129.171, que corresponde a 0,8%. Secretaria de Agricultura, R$ 5.076.761, que corresponde a 0,8%. Gabinete do Prefeito, R$ 3.274.624, que corresponde a 0,5%. Secretaria de Proteção e Direito dos Animais, R$ 3.157.636, que corresponde a 0,5%. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Inovação, R$ 2.656.057, que corresponde a 0,4%. Secretaria de Administrações Regionais, R$ 2.184.992, que corresponde a 0,3%. Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, R$ 1.010.584, que corresponde a 0,2%. Secretaria de Comunicação, R$ 996.505, que corresponde a 0,2%. Controladoria Interna, R$ 637.308, que corresponde a 0,1%. Secretaria de Transparência Pública, R$ 547.366, que corresponde a 0,1%. Então, totalizando R$ 638.388.522,
10%. Despesa fixada por órgão, então, Câmara Municipal, 1,7, como foi falado, R$ 10.927.318. A agência reguladora, R$ 1.759.000, que se consolida no total das despesas, R$ 651.075.101. Aplicações constitucionais. A aplicação mínima dos 25% do imposto do ensino, nós estimamos, então, 28,52%. A aplicação mínima dos 15% da saúde, 29,85%. A aplicação dos recursos do Fundeb no 70%, 92,04%. Despesas com o pessoal, 38,97%. Despesa com o pessoal da Câmara inferior ou igual a 6% da receita corrente líquida, 1,31%. Receita corrente líquida a respeito das emendas parlamentares impositivas. Então, receita corrente líquida do ano 2022, na ordem de R$ 563.902.141, dá um total de R$ 6.766.826. 50% destinado à saúde, R$ 3.383.413. E para as outras áreas, R$ 3.383.413. Fiz uma divisão só para apresentar aos senhores vereadores aqui presentes. Então, por vereador, se nós dividirmos esse valor pelos 17 parlamentares, nós temos então um total de R$ 398.048,58 a cada um, sendo 50% para a saúde, que corresponde a R$ 199.024,29, e os outros investimentos de forma geral, R$ 199.024,29. A apresentação é essa. Eu vou abrir a palavra aos vereadores presentes, depois nós vamos abrir, então, aos demais munícipes. Obrigado pela palavra. Bom, primeiro, parabenizar a Secretaria de Gestão Estratégica pelo trabalho, pela compilação dos dados, pela clareza que demonstra de maneira didática alguns pontos, inclusive para facilitar a compreensão da população e facilitar o nosso trabalho, tanto de execução quanto da fiscalização. Eu tenho alguns pontos anotados, não sei se o senhor, Elton, está com o slide impresso, eu poderia ir com ele, aí de repente a gente conseguiria eliminar alguns pontos. Ok. Então, tira a primeira página, segunda página, terceira página. Nós temos ali a estimativa de receita por fonte e entidade, estimativa de receita 2024. Fonte 6, outras fontes, R$ 889.000, que em vossa observação está colocado ali como questão da UNOeste. Isso. É majoritariamente ou é exclusivamente? Exclusivamente. UNOeste, então a gente sabe que a previsão é R$ 889.000 para 2024. Se nós observarmos os exercícios anteriores, na fonte 6 estava também qualificado a transferência daquilo que era da Paraty, mas nós reclassificamos ela para uma adequação melhor contábil, então ela entra dentro dos recursos próprios, transferência da Paraty. Então, a partir de 2024, as outras fontes correspondem exclusivamente à transferência, à expectativa de transferência da UNOeste. Então, a Paraty passa a compor recursos próprios. Perfeito. Aqui na fonte de operação de crédito, a fonte 7, está 4.611.000, Vossa Excelência também já disse que isso tem a ver com aquilo que vai entrar efetivamente em 2024. Perfeito. Tem a ver com a iluminação e aprovação dos distritos, que nós, nessa casa, aprovou acho que 10 milhões e 25 milhões, é isso? Perfeito. Aqui, na verdade, nós só temos a operação de crédito relacionada à iluminação pública. A linha de crédito está em aberto junto ao município dos 25 milhões, mas pelo fato de não podermos assinar qualquer operação de crédito, financiamento no ano eleitoral, fica
fica prejudicado a apresentação dela no orçamento. Então, esses 4 milhões correspondem simplesmente às questões da iluminação pública. Para esse ano já entrou parte, então, desses 10 milhões. Desculpa a minha ignorância. Para este ano, 2023, dos 10 milhões, foram 10 milhões efetivamente? 10 milhões efetivamente. E aí, então, sabe me informar quando já entrou este ano? Não. Então, eu posso concluir que é 5.400. Então tá. Porque nós temos, de desembolso, isso. Então, nós temos uma operação de crédito na ordem de 10 milhões, a diferença, porque ela é vinculada durante 12 meses, a diferença, então, 4.611.000, então a gente pode deduzir que, então, a diferença está vinculada a aproximadamente 5.400. Perfeito. E aí, nesse caso, se houver aprovação dos 25 milhões dos distritos até dezembro deste ano, entra no planejamento para 24, ou não há essa possibilidade? Não. Não mais. Uma vez apresentado o orçamento, ainda temos a próxima semana, por questões legais, nós precisamos apresentar o orçamento da Câmara Municipal até o dia 30 agora de setembro, né? Então, nós temos até esse término para poder fazer o aporte financeiro, vamos dizer assim, dos 25 milhões. Do contrário, esse valor não poderá ser recomposto ao longo do exercício. Mas o que tudo indica, então, até pelos entraves que talvez a administração tenha tido, acho que nós não vamos contar com os 25 milhões dos distritos. Perfeito. A linha de crédito continua em aberto, né, junto ao Desenvolve São Paulo. A problemática é o fato de ser um ano eleitoral e a gente não poder concretizar a linha de crédito. Se até 1º de outubro, então, a gente não efetivar, ela não entra para o ano que vem. Talvez 25, então, porque a linha mantém-se aberta. Perfeito. Tira, então, essa página, vira mais uma aqui. Desculpa, as emendas parlamentares, elas entram, então, fonte 2 e fonte 5, conforme a emenda do deputado. Perfeito. Se for fonte estadual, fonte 2, se federal, fonte 5. Perfeito. Vira mais uma página. Seguindo a página lá embaixo, a página 6. Ali a gente tem despesas com pessoal da Prefeitura, 240 milhões, 388.188 reais. De diferença deste ano para ano que vem, qual é o percentual projetado, eu não sei se de dissídio, ou também com as evoluções funcionais, que está previsto, né, deste ano para ano que vem? 4%. 4%. Que é a expectativa da inflação mais o crescimento real da economia no cenário... Isso já prevendo as evoluções funcionais, vê num pacote inteiro isso daqui, ou nós estamos falando só de salário base? Tudo mesmo. E aí, nesse caso, hora extra também já está computada aqui? Previsão de quantidade de hora extra? Na verdade, a questão das horas extras ela é sazonal, né? Então depende muito da execução ou não. Aí nós acabamos reestimando a folha segundo aquilo que é o comportamento do ano corrente. Então, eventualmente, vereador, pode ser que mais ou menos você vai encontrar talvez uma variação, não vou dizer significativa, mas uma variação que pode acontecer. Então, a gente não tem como prever o quantitativo de horas extras que será feito ao longo de 2024. Então, a gente tem o comportamento do cenário de 2023, que a gente usa a título de ilustração para iniciar os cálculos, e mais a questão econômica para poder impactar. E aí, nisso, entra todas as questões de evolução e tudo mais. Essa questão das horas extras, a gente foge da nossa previsibilidade. Perfeito. E nesse cômputo do pessoal em cargo, os pisos profissionais foram previstos? No caso do magistério, a gente vai ter o cálculo em janeiro, mas aí nós estamos agora com o piso de agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, nós temos agora a enfermagem. Talvez a enfermagem seja o que ainda está mais incerto referente aos encargos, enfim, às evoluções funcionais. Foi computado esses pisos para chegar nesse valor de 240 milhões? Não. Tá. No caso da enfermagem, isso também não foi computado mesmo.
No caso, das despesas como um todo, né, que eu vejo que o total das despesas, né, que 100% da arrecadação da prefeitura, vamos falar só da entidade prefeitura, 638.388.000. A previsão aqui é de execução empatada com a arrecadação. No caso dos superávites, que nós estamos vendo, essa casa aprova bastante remanejo por superávit. A previsão orçamentária, ela desconsidera a arrecadação superavitária, ficando só com a previsão de orçamento mesmo. Perfeito, isso. O superávit é um instrumento que a gente só vai conseguir apurar no encerramento do exercício contábil. Então, nós precisamos aguardar o encerramento dia 31 de dezembro e fazer o encerramento da contabilidade para poder verificar. Então, não é possível a gente colocar dentro do orçamento a expectativa, porque ainda temos em curso a execução do orçamento. Então, tudo aquilo que é superavitário, ele vai entrar futuramente ou por um projeto de lei ou mediante decreto, conforme os percentuais autorizados legalmente. Perfeito. Dessa conta aqui, outras despesas correntes, que é um valor bem alto, 346 milhões, a Secretaria ela tem isso um pouco mais detalhada? Eu sei que levaria horas aqui para a gente detalhar, mas me coloco à disposição para entender melhor, indo até a Secretaria e perceber essas outras despesas. Aqui nós temos tudo que são contratos já vigentes. Perfeito. Se nós observarmos, então, nós temos todos os convênios vigentes, tudo aquilo que já é assumido como um compromisso já de caráter continuado. Então, nós temos aqui contratos de aluguel, nós temos aqui os convênios, Santa Casa, nós temos os mais variados despesas que compõem a questão das despesas correntes. Aquilo que já está no ordinário da execução da despesa da prefeitura. Tá? Perfeito. Mas eu gostaria de, talvez, ir até a Secretaria, se for o caso, ou requerimento ou ouvidoria, há essa possibilidade de espaço? Sim, então, sim, ficamos à disposição. Maravilha. E no que diz respeito às emendas parlamentares, elas estão alocadas, então, na Secretaria de Saúde e na Secretaria de Gestão Estratégica. Perfeito. Por isso que você vai encontrar na Secretaria de Gestão Estratégica esse valor de R$ 5.076.761, porque corresponde ali aos 50% das emendas parlamentares estão ali. Então, daquele mesmo mecanismo que foi feito no ano anterior, a anulação vai ser feita da saúde e da gestão estratégica para o aporte. Saúde anula dela mesmo e incrementa nela mesma. A gestão anula dela e incrementa nas outras unidades. Perfeito. Era o que eu tinha de dúvida. Obrigado. Nós abrimos a manifestação da palavra aos participantes, colocando um tempo de 3 minutos para cada manifestação, deixando vocês à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Aluchan, sou presidente da Associação de Moradores ali do bairro Cidade Alta. Sou moreno, cabelos enrolado, da cor parda, e hoje eu estou vestindo calça jeans, uma blusa cinza e estou usando uma corrente de pingente douradas. Bom, 3 minutos é um tempo muito curto aqui, né, para que a gente possa manifestar, pontuar algumas questões concernentes à LDO, à LOA, na verdade, né? A primeira coisa que eu queria falar aqui é que, assim, a LOA ela é baseada, né, ela tem que ter como parâmetro o plano plurianual, depois tem a LDO e aí tem a LOA. A questão desses instrumentos, hoje, aqui em Jaú, especificamente, eu vi que lá no site estava disponibilizado um forms para que a sociedade pudesse sugerir algumas questões relacionadas aos gastos, né, a destinação da verba que nós temos aqui para o ano de 2024.
quantas dessas sugestões foram acatadas? É possível mensurar isso? Tipo, quantas sugestões teve e quantas delas foi incrementada no projeto da LOA? É possível depois me responder isso? E uma outra coisa também, que eu queria aqui pontuar, porque assim, acho que as coisas mais específicas eu vou deixar para nossos vereadores, que têm o papel de fiscalizar, e eles fazem muito bem essa parte aí, então eu vou me ater apenas em representar a sociedade, né, na nossa insignificância, infelizmente, diante de algumas situações que eu percebo. Por isso que eu estou falando dessa forma. Em 2012, entrou em vigor a lei número 12.587, conhecida como a Lei de Mobilidade Urbana. A Lei da Mobilidade Urbana, né? E ela teve uma revisão em 5/9/2016, tá? E ela está ali em objetivos, metas e ações estratégicas, né? Ou seja, que é a melhoria da qualidade do transporte público. O tempo é muito curto, então vou reduzir aqui, não vai dar para ler. Mas assim, eu sou representante de um bairro que tem aproximadamente, não só o bairro, mas um conjunto de bairros, aproximadamente 1.753 casas. E agora mais 875 recentemente foram entregues. Ali eu vi que para a mobilidade urbana tem mais ou menos 44.270.000 destinado. Eu gostaria de saber se há a possibilidade de eu saber quanto desses vão ter destinado, vou ser bem pontual, porque eu aprendi que tem que ser um passo de cada vez nas nossas conquistas, não dá para jogar um monte de coisa. Mas lá nós temos então quase 3.000 residências. E nesse plano, nesse projeto, nessa lei, eles falam que tem que ser prioritariamente atendido de uma forma urgente a oferecer um transporte público de qualidade. E transporte público de qualidade não é só as linhas, mas também toda a infraestrutura que abarca esse transporte público, como os pontos de ônibus, por exemplo. Vou ser bem simplista aqui. O ponto de ônibus, por exemplo. E lá nós temos 3.000 casas e nós não temos ponto de ônibus coberto. Mateus, não temos. Hoje, nesse calor de 40 graus, as mães ficam com as crianças, senhores idosos ficam lá em pé, né? E assim, eu queria saber se há qual é o total destinado, tá? Então, duas perguntas: quantas pessoas, das vezes que eu vim aqui e outros representantes vieram, os munícipes vieram, quanto desse valor, quanto das emendas ou das sugestões que nós fizemos foram acatadas, quanto desse valor que está destinado para a mobilidade urbana está sendo destinado para o setor, para o transporte público e especificamente para a construção de pontos de ônibus, que apesar de ser algo simples, né, mas é fundamental para a gente lá, que criança, ainda mais nesse calor que a gente está passando, tá bom? Vamos lá. Como o ano passado nós já havíamos dito a vocês, foi pela primeira vez na LOA de 2023 que nós, exercício 23, mas que foi elaborado em 22, que a Prefeitura Municipal de Jaú apresenta a possibilidade de, ainda que minimamente, tornar o orçamento de um pouco mais participativo. Foi aberto, então, na ocasião, na LOA 2023, que foi feito em 22, a questão do formulário. Nós tivemos, na ocasião lá atrás, uma participação salutar diante da rapidez ou do fugaz que foi naquele momento, mas neste ano, para a nossa surpresa, que nós achávamos que ia vir muito mais participações, nós tivemos apenas 5 manifestações, 5, tá? E elas eu sou obrigado a encaminhar junto ao projeto de lei. Então, eu preciso torná-las públicas, e quando a gente enviar o projeto de lei à Câmara, eu torno público também aquilo que foi sugestionado e aquilo que foi acatado em partes ou rejeitado com a justificativa. Então, respondendo de forma clara, foram apresentadas 5 sugestões nos formulários. Isso. Essa audiência serve ainda para a colheita de sugestões. Então, as narrativas e as apresentações dos munícipes, dos populares aqui presentes, elas são reduzidas em uma ata, e aí eu preciso da mesma forma levá-las a essa situação. Tá? Então, a apresentação que ora se faz não é ainda a definitiva.
A apresentação é, olha, inicialmente o que temos aqui é essa a proposição. Então, nós estamos apresentando a todos para colher as sugestões e ainda nós temos a possibilidade de alterar. São divulgadas, são vinculadas de forma pública no site da Prefeitura. Tá? Então, a posterior a isso, quando a gente encaminha o projeto de lei para a Câmara Municipal, a gente torna público a ata, a gente torna público a consulta pública. Então, nós também ficamos um pouco, vou dizer bem claro para você, um pouco frustrado, porque nós achávamos que ia vir muito mais participação. Né? Então, foram apenas 5 participações. Dessas 5 participações, eu não vou me recordar ao certo, mas eu posso te afirmar que, para a semana que vem, nós estaremos finalizando com todas essas indicações, e assim que encaminharmos o projeto de lei, se você quiser, a partir de outubro, consultar no site da Prefeitura, ela está lá, e aí, de forma pública, para que todos possam ter acesso. Tá? Com relação especificamente aos pontos de ônibus, nós temos, dentro da fonte 1, nós temos recursos vinculados para o transporte público. Tá? E dentro desses recursos vinculados, eles têm que ser utilizados para o transporte público e que, nesse sentido, alcança também, de uma forma, de um leque maior, a infraestrutura de pontos. Então, eu não vou saber te dizer o valor em reais, tá? Mas existe dentro da mobilidade urbana um valor que é reservado para o transporte público, que é destinado para a edificação de pontos. Até mesmo a outorga, a contribuição que a Paraty faz para com o município é vinculado a essa realidade. Então, está dentro da previsibilidade da mobilidade urbana valores para poder atender a esta demanda. Tá? Mais alguém gostaria de fazer? Alô, boa noite, Vilela. Não sei se as minhas sugestões entram nisso daí hoje ou não. A Secretaria de Esportes tem 9 milhões, mais ou menos. E a minha reivindicação é o seguinte, na região, por exemplo, Barra, outras cidades têm minicampo, society, e grama sintética. Então, como esses 9 milhões, mais ou menos, eu fiquei sabendo, fica R$300 mil para fazer um minicampo sintético. Então, dentro desses 9 milhões, não sei se nessa de hoje pode ser incluído esses pedidos? Sim. Eu tenho, então, pedido, eu queria que fizesse um minicampo no Nova Jaú, já tem lá, e no Augusto Sani. Pelo seguinte, a grama, você vai lá, é terrão. Então, a grama sintética, o ano inteiro, é limpa. Então, dentro desses 9 milhões, a gente queria que incluísse, no mínimo, esses 2 minicampos nesses 2 lugares. Outra coisa, o Pedrometo, lá começou a construir o bocha. E nem a cobertura não está, tem só a ferragem. E quero ver na secretaria se há possibilidade de incluir o ano que vem, completar aquele prédio que o meu irmão tem armazém ali, a turma toda hora reclama que não tem lugar nem para jogar baralho. Não sei se dá para entrar nessa de hoje ou não. Obrigado pela atenção. Imagina. Nós vamos, como eu informei, a gente vai recolher as sugestões de todos os presentes e conversar, inclusive, com o secretário de esporte para verificar o posicionamento dele. Então, apresentaremos as possibilidades, a sugestão narrada por vocês. Olá, boa noite. Boa noite. Meu nome é Adriele Lima, eu estou usando uma camiseta vermelha com um raio amarelo, um shorts marrom e estou de óculos e tenho cabelos pretos. Eu trabalho com cultura, né? Eu e outras empresas trabalhamos com cultura como sócios, né? E a gente sente muita necessidade de um teatro.
Eu gostaria de saber, assim, esses 9 milhões, eles vão ser investidos apenas em festivais ou se vai ter uma atenção para o pessoal que trabalha com teatro, com apresentações circênicas, apresentações artísticas, de outras maneiras que não sejam só as musicais. E também gostaria de saber como vão se atentar para a descentralização das atividades culturais. Porque tem muita, como eu também trabalho junto com o Lucian na representação dos autos da cidade, a gente tem uma demanda muito grande de crianças, e crianças que passam horas na rua. E crianças que não vão pegar um ônibus para ir assistir uma apresentação no Coreto, no Parque do Rio Jaú. Então, a descentralização dessas atividades culturais também seria muito necessário. Gostaria que houvesse um investimento, uma visão desse ponto, né? Já que estamos sem o Elza Munerato, estamos sem o museu, está tudo em reforma, está tudo em processo, tudo muito dificultoso. Então, como que a gente pode acessar essas crianças, como a gente pode acessar esses adolescentes de uma maneira que todo mundo consiga ter isso, né? Porque a cultura é algo muito importante, trabalha a educação do ser humano, né? Eu tenho, inclusive, uma biblioteca lá nos altos da cidade para receber as crianças e contação de histórias e afins. Gostaria muito que esses 9 milhões tivessem um bom investimento nessa questão. Okay. Obrigada. Veja, talvez é importante a gente deixar uma coisa clara. Na formulação do orçamento, a gente recolhe de cada unidade quais são as propostas da política pública de cada uma delas. A gestão estratégica, ou nós aqui, nós não formulamos as políticas públicas por cada uma das unidades, porque isso é expertise deles, né, de cada setor. O que eu posso lhe dizer é que, na formulação das demandas da cultura, esse valor comporta não somente a apresentação musical, mas comporta o fomento de na totalidade de tudo aquilo que seria cultural, tá? Agora, eu não saberia te especificar como que depois a secretaria vai trabalhar de forma descentralizada isso. Então, eu não tenho essa informação, até porque eu não tenho essa expertise para poder narrar para você. Então, a gente colhe aquilo que eles mandam como prioridade, como necessidade financeira e orçamentária, transforma isso numa peça orçamentária para depois devolver para eles e falar, olha, diante da dimensão daquilo que vocês nos pediram, o que foi possível atender é nesse montante. E agora, dali para frente, cabe a cada secretaria executar isso. Então, talvez uma coisa interessante, porque a demanda é muito superior daquilo que o município comporta. Nós temos tentado dar um aporte nas manutenções de cada secretaria, para que elas possam ter vamos dizer assim, um up na política pública desenvolvida. Mas eu não sei te afirmar como é que ela vai ser executada, porque isso já ela aponta a Secretaria FIM, né, a própria Secretaria da Cultura, que vai depois fazer com que isso chegue ao cidadão. O que de fato nós vamos fazer, como eu disse, é recolher a sua sugestão e encaminhar para cada uma das pastas correspondentes. Mais alguém gostaria de usar a palavra? Então, ninguém mais querendo usar a palavra, a gente agradece a presença de todo mundo, agradece a presença do nobre vereador Matheus Turini e damos por encerrado a audiência pública da LOA 2024. Muito obrigado, uma boa noite.